Podem chegar um pouquinho mais para frente, se quiserem, ficar mais unidos, são muito espertos. Então, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, convido a todos então para serenar o nosso coração, o nosso pensamento, para que façamos a prece. Está desligado o microfone. Não está ligado? Não. Para que façamos a nossa prece no início do nosso trabalho na tarde de hoje. Então, serenamos os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, sempre com muita gratidão pelo seu Evangelho de amor e pelos exemplos que deixou de sua passagem pela terra, aos mentores amigos responsáveis pela nossa casa, aos mentores amigos responsáveis pela área da família, sempre rogando ao Pai que façamos um bom entendimento de tudo aquilo que vai ser explanado na tarde de hoje e pedindo todo amparo, toda a luz para o nosso amigo Snar, que vai nos conduzir nas reflexões da tarde de hoje. Que assim seja. Então, meu amigo Snar, muito obrigado pela presença, obrigada por aceitar dividir um pouco dos seus conhecimentos conosco. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Assim seja. Obrigado, querido. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Só para aqueles que não me conhecem, de forma a Célia falou, meu nome é Isnário, sou um estudante da casa, trabalhador. Vamos então, nesse período que nós temos aqui, trazer um pouco do que eu estudei. Eu desvirtuei um pouquinho o tema que a Célia passou, mas sei que de repente vai ser de bastante proveito para nós o entendimento dessa nossa missão, dessa nossa tarefa como família. Nós bastante sobre a família. Hoje vai ter cada vez melhor entendimento da nossa missão, da nossa função, da nossa participação como membros dessa família universal. Tá bem, queridos? Então, depois no final vou apresentar as 3 obras que eu busquei, os tópicos, os itens que eu trouxe, tá? Não sou o dono da verdade, muito longe disso. Durante a minha exposição, por favor, questionem, que eu sei tudo, se eu não souber eu vou dizer que não sei, tá? Porque a gente está aqui para aprender, somos todos aprendizes do Evangelho, bem? Não sei quanto tempo eu vou levar, tem 90 minutos, sério. 90 minutos é um bom tempo, mas também tem umas quantas. Não sei como é que diz o nome disso. O tempo do slide aí, né? Talvez a gente sobe tempo, também podemos conversar mais um pouco no final. Às vezes eu atropelo assim, demora, às vezes a coisa vai atropela e vai rápido, então demora um pouco mais, mas vamos conversando, vamos discutindo no bom sentido, aprendendo juntos, tá bem? Então aqui eu trago uma citação de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, que o Cristo nos diz: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é que a gente quer falar sobre família, né? Vamos partir desse núcleo inicial. O Espírito faz seu estágio na matéria com a finalidade de desenvolver a força moral, a virtude de saber decidir, o ato de proteger as criaturas frágeis, administrando desde o lar até o mais alto grau da sociedade. Então, nós, espíritos criados simples e ignorantes, naturalmente previstos por Deus, chegaremos à perfeição. Só que nesse trajeto faz-se necessário de que nós estagiemos inúmeras vezes na matéria, na carne, tenhamos um corpo, uma roupagem para esse espírito. E a missão desse espírito aqui, principalmente com conhecimento, é sempre ajudar, jamais explorar o próximo. Então, desenvolver a força moral, mas proteger as criaturas frágeis. Esta é a nossa missão divina, digamos assim. Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje, ou na história da humanidade, muito homem abusou da sua força para dominar o mais frágil, em vez de auxiliá-lo, principalmente na sua evolução.
Como homem ou como mulher, vai aos poucos conquistando as virtudes da paciência, da resignação e pela sabedoria chega ao amor. Lembremos que na carne o espírito recebe então pelo corpo que tem o sexo, masculino ou feminino, homem ou mulher, não necessariamente como pensamento, com a sua vivência exatamente naquele corpo que ele possui. Que o espírito, nós espíritos não temos sexo, o que tem sexo é o corpo, é a carne. Mas então aqui nós vamos aos poucos conquistando essas virtudes, paciência, resignação, e pela sabedoria então chegaremos ao amor. Estamos todos aprendendo a ser pacientes, a nos resignarmos, para que então um dia cheguemos ao amor, aquele amor que o Cristo nos ensinou. Com essas qualidades divinas, passam a ser cooperadores da criação, na grande obra universal. Então, enquanto nós não formos adquirindo isso, nós não estamos efetivamente colaborando com essa nossa missão de estarmos aqui para colaborar com a obra de Deus. Na verdade, a energia de união existe tanto no menor inseto como nos astros que gravitam no espaço. E tudo se baseia num fenômeno chamado união de qualidades, que podemos traduzir por magnetismo, atração, afinidade e, particularmente nas almas, denomina-se amor. Então, conforme o texto nos diz, do menor inseto até os maiores astros que nós temos no universo, existe essa afinidade, essa atração, esse magnetismo. E um exemplo bem claro que nós temos no nosso planetinha, nesse sistema solar, em que nós temos essa atração pelo Sol, tanto que esse nosso planeta circunda o Sol há milhões, há milhares, milhões, será quanto tempo? Está sempre na mesma rota, digamos assim. O conjunto todo se desloca, mas esses astros estão, por essa força de atração, próximos, né? Nessa mesma distância, digamos assim, do outro. A nossa própria Lua, que ela, atraída pela força da Terra, se mantém sempre também nesse período todo dessa mesma maneira. Então isso é a atração, é essa afinidade. Um detalhe desse magnetismo, que a gente estuda em física lá na escola, né? E na física a gente aprende o mais simples e mais fácil entendimento com relação ao magnetismo, que é o ímã. E que no exemplo do ímã que a gente vê na escola, o polo positivo atrai o polo negativo. Então, polos opostos do magnetismo, eles se atraem. E para nós espíritos, esse magnetismo é o contrário. São polos iguais que se atraem. Então, a afinidade, a igualdade é que atrai um espírito do outro. E então, vendo a questão da família, no livro dos Espíritos, a questão 775, que Kardec questiona a espiritualidade. Qual seria para a sociedade, isso aqui está em uma das 10 leis divinas, as leis morais, ou as leis naturais, lá no livro 3º do livro dos Espíritos, então, a lei de sociedade. Então, Kardec questiona a espiritualidade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, relaxar os laços de família, desmanchar, destruir, separar esses laços de família. Qual seria então o resultado disso, né? Então a espiritualidade responde: uma recrudescência, ou seja, uma intensidade do egoísmo. O egoísmo é que nos afasta na família, na sociedade. Fica bastante nítida, assim, a certeza de que a formação familiar tem por alvo, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Então, um dos males que nós como espíritos temos, que custamos a vencer,
além do egoísmo, do ciúme, a vaidade, o orgulho. Esses são os males que nós temos como espíritos nesse estágio moral que nós estamos. E um desses, principalmente referente a esse texto, trata-se do egoísmo. Então, se, conforme a questão anterior do livro dos Espíritos, se não tivesse esses laços familiares, seríamos cada vez mais egoístas. Ressalvados os casos de horrendos comprometimentos, onde a fervura de malquerenças e de ódio não dá margem a grandes conquistas na esfera da afetividade, os relacionamentos das famílias comuns têm tudo para propiciar maior aproximação, maior interesse, maior envolvimento entre os seus membros. Costumo dizer que nós, em vidas passadas, nós não éramos tão bonzinhos como nós somos hoje. Agora que nós não somos bonzinhos ainda. Então, nessas vidas anteriores, que foram muitas, nós comprometemos-nos com a justiça divina, porque lembremos que a justiça divina refere-se tendo como ponto principal o amor. Então, nós, porque não cumprimos esta lei divina, até posso citar de repente a 10ª lei, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Se nós não cumprirmos, e nós não tivéssemos cumprido, e nós ainda não estamos cumprindo essa lei, então nós temos comprometimentos. E essas vidas passadas, esses comprometimentos, infelizmente, foram graves, porque nós vivemos na selvageria, sabe lá quantos séculos, há quantos milênios atrás. Não tão selvageria em planetas primitivos, mas onde nós estávamos na Idade Média? Será que nós não fizemos parte daqueles que queimaram Joana d'Arc? Voltemos mais, será que nós não estávamos há 2000 anos jogando pedra em Jesus, condenando? Porque infelizmente a humanidade vem se melhorando aos poucos, mas barbáries se cometeram inúmeras barbáries, há muitos anos, há muitos séculos. E esse comprometimento faz parte do nosso aprendizado. Então nós temos que ter esse entendimento de que não éramos bonzinhos e que nós temos que resgatar essas dívidas. Então, dependendo, se não foram tão complicadas assim, hoje nós temos a oportunidade na família em que nós estamos de aos poucos resgatar isso. E Deus é tão maravilhoso que nos dá oportunidades para nós aos poucos resgatarmos aquilo que nós fizemos de repente em uma vez só, um crime bárbaro. Não é porque nós cometemos um homicídio ou vários homicídios em vidas anteriores que nós tenhamos que sofrer um homicídio para pagar aquela dívida. Temos a dívida para pagar, mas Deus maravilhosamente nos proporciona que nós resgatemos isso. E de repente, posso dizer que quase que principalmente através desse nosso convívio familiar, temos essa oportunidade. Já tivemos de repente na nossa vida anterior, temos agora, não vamos conseguir resgatar totalmente. Então na próxima a gente vai aos poucos, então vai resgatando devagarzinho essa nossa dívida. Os laços que unem o par que se encontra nas fileiras da existência, em nome do interesse afetivo que se instala, vão permitindo que um passe a pensar no outro, a preocupar-se com o outro e agilizar providências para auxiliar o outro, chegando mesmo a envolver-se em lutas e sacrifícios por causa do outro. Olha só que interessante, quantas vezes aqui fala com relação ao outro e ao par. Imaginemos o casal, e por favor, mas nós iremos o casal, não necessariamente o homem e a mulher. Nós estamos em um estágio evolutivo que temos que aceitar as relações homoafetivas entre dois espíritos que têm corpos masculinos ou dois espíritos que têm corpos femininos. Isso é aceitável.
Não podemos querer não aceitar isso. Isso é lei divina. O espírito não tem sexo. Então, pode-se que esse par que nós estamos falando aqui não seja necessariamente o casal tradicional, não sei se eu posso usar esse termo, homem e mulher. Tá? Mas a preocupação desse par, desses dois seres, desses dois espíritos encarnados, em se preocupar com o outro, doar-se para auxiliar o outro, passe a pensar no outro. Pensar no outro é diminuir um pouco de pensar em mim. Diminuir um pouco de pensar em mim, eu estou diminuindo o meu egoísmo. Lembra a palavra inicial que temos lá? A questão do egoísmo. Então, pensar no outro, preocupar-se com o outro, é começar a viver em prol do outro, daquele próximo mais próximo que tem ali. Isso aí faz parte, então, desse nosso desapego, não sei se tem poder esquecer, mas o nosso afastamento do egoísmo. Parar de pensar um pouco em nós e pensarmos mais no outro, no próximo que está bem próximo. Na sequência, no momento em que chegam os filhos, tudo se altera mais ainda na relação. A partir de então, os cônjuges se unirão, somarão esforços, revezar-se-ão aqui e acolá, nesse ou naquele compromisso, a fim de atender com elevada dedicação aos filhos, postos pela vida sob seus cuidados. Então aqui, quando tem-se esse aumento desse grupo familiar, que nós tínhamos no primeiro momento um par, um pensando no outro, quando nós temos esse próximo momento, já que vem então os filhos naturais ou os adotados, passa-se a dedicar-se a estes, mas continua um ajudando o outro em prol dos filhos. Não é porque é criança, só a mulher, voltemos à família tradicional, só a mulher é que tem que dar banho, que tem que trocar a fralda, que tem que dar comida, porque o marido tem que trabalhar. Então, tem-se que ter esse entendimento desta união deste par, digamos assim, para auxiliar no desenvolvimento desse ser, desta vida, desses filhos que a vida colocou sob os cuidados deste par, desse casal, desses cônjuges. Sempre um ajudando o outro. Sempre. Faz parte do aprendizado. Proteção está vencida. O militar não paga as coisas. Meu Deus. Não vou pagar. Guerreiro. Salvo os cuidados de almas muito enfermas moralmente, na condição de pai ou de mãe, quando então o egoísmo vence, encontramos nos lares do mundo o fim gradativo do egoísmo, pelo menos no que diz respeito aos cuidados para com os laços de família. Infelizmente, temos almas que são muito enfermas, mesmo o casal, o par, está junto. Infelizmente, às vezes, pode que tenha algum que ainda esteja moralmente enfermo, que não conseguiu ainda se adequar, se adaptar a essa nova situação de auxílio, de estar junto com o próximo. Os casamentos por interesse, que existiam até pouco tempo, eu acho que hoje ainda existem, tá? Que não existe o amor, a união não é porque querem se unir, porque eles querem por vontade própria. E que aqueles casamentos que são arranjados, digamos assim, às vezes, por causa desses casamentos forçados, então, o egoísmo ainda existe em um desses componentes, desses parceiros. E infelizmente nós temos. Mas esse aí, o egoísmo está vencendo, tá? Mas na verdade a intenção é essa, de que se deixe o egoísmo de lado e que então vá cuidar daquela família que está compondo, que está participando. Na família, cada espírito vivencia, alternada ou concomitantemente,
aprendizados nas várias instâncias domésticas. Assim, numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou de filha, de esposo ou esposa, de pai ou de mãe, de irmão ou de irmã, de avó ou de avô e de outros laços secundários. Então vejamos a vivência que o espírito tem nesta família. O primeiro é ser filho. Então vai aprendendo a vivência naquele grupo familiar como filho. Este espírito fisicamente encarnado fica adulto e quase pode-se dizer que naturalmente vai se afastar daquele núcleo familiar e vai ter um outro núcleo, vai criar o seu núcleo, vai casar, vai viver junto, vai se juntar, vai ter uma união estável, não necessariamente em papel passado, mas vai formar um novo núcleo. E ele então viveu, aprendeu como filho, vai passar a ser pai ou ser mãe, dependendo do sexo desse espírito encarnado. É um novo tipo de vivência, um novo tipo de aprendizado. Depois de pai ou de mãe, o próximo ciclo qual é? Avô, avó. Então esse ciclo ele vai se renovando e vai trazendo novas experiências. Que às vezes a gente vê na família, né? Os pais rigorosos com os filhos. Pais rigorosos com os filhos. Mas aí quando esses pais se tornam avós, os netos fazem o que bem entende. Né? Isso aí faz parte da nossa convivência. Né? Os pais rigorosos com os filhos, mas quando esses pais se tornam avós, eles abrem o coração, via manteiga derretida para com os netos. Eu não sou avô, eu só sou pai por enquanto, mas eu já na minha fase de pai com idade de avô, eu já sou muito mais mole com meus filhos. Claro, estão tudo adultos também, né? Mas tudo pressão muito, são novos, são um casal, os nossos filhos. Mas a maneira como eu os tratava, digamos assim, quando eram crianças, é diferente do que eu os trato hoje, E o meu filho, só para ilustrar assim, o meu filho, ele costuma dizer que eu era muito rigoroso com ele com relação ao estudo. O Mateus fazia um trabalho na escola, soltava os garranchos, como eu digo. Sabe? Escrevia de qualquer jeito, a letrinha parecendo com a minha, que é muito feia, diga-se de passagem. Mateus, soltasse os porcos no caderno, apaga tudo e faz de novo. Assim. Apaga. Melhora a letra. Tá. Fazia. Hoje o Mateus me agradece, não que a letra dele tenha melhorado, mas ele me agradece porque eu cobrava dele aquela disciplina, vamos assim dizer, em termos de fazer a coisa bem feita. Faço com vontade. E modéstia à parte, não é você, meu filho, que eu vou querer elogiá-lo. Um baita profissional é que trabalha. Fui rigoroso com ele. Hoje eu não preciso mais. Talvez se fosse meus netos, filho dele, filho da Carol, talvez eu jamais faria isso. O pai educa e o avô deseduca. Mas são ciclos que a gente vai tendo na vida como espírito encarnado e cada um a seu tempo, cada um a seu momento. Isso é aprendizado. Cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir e a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas segundo povos, etnias e raças variadas, conforme culturas diferentes. Então nós vemos a diferença que nós temos entre cada espírito dependendo do lugar, principalmente em que ele está encarnado. Que a gente fala desta submissão, digamos assim, da mulher ao homem em algumas culturas, em outras não tem tanto, em algumas outras ela é mais valorizada do que alguns homens, vamos assim dizer. Então, esta diferença da cultura, da etnia, do povo em que se está vivendo, o valor que se dá
principalmente pelo aprendizado que vai se tendo nesses estágios que se está ali trabalhando, que se está aprendendo. Sendo a família a porta de chegada dos espíritos ao mundo material e considerando ser ela a escola de preparação das almas, há que se ter em mente a importância do convívio doméstico, ou seja, da relação familiar. Então, o espírito retorna à vida física na família. Está no plano espiritual, acorda com a espiritualidade, o reencarne e praticamente sempre já acordando com a espiritualidade em qual família, em qual lar, onde tu vais reencarnar, para esse aprendizado em conjunto. Então, ali na família é o primeiro local em que esse espírito vai participar da sua vida encarnada, com as suas limitações que a matéria traz para o espírito. Então, é por isso a importância deste convívio familiar. É nessa relação que o espírito reencarnado se educa. É no dia a dia doméstico que o espírito reencarnado pode e deve se mostrar como realmente ele é. E por isso, então, a importância da primeira educação, da primeira infância, disso que os senhores estão fazendo com os vossos filhos aqui, trazendo para uma casa espírita, para esse convívio que tem aqui, com esse tipo de educação, de instrução, através do Espiritismo. Isso quem faz, quem traz isso é a família. Porque aquele espírito que chega aqui, nós não sabemos como é que ele estava na vida anterior. Nós não sabemos como é que ele estava se preparando na espiritualidade para este reencarno. Talvez ele tenha limitações e que precisam ser trabalhadas aqui. Talvez ele tivesse extravagâncias exageradas de vidas anteriores e que aqui teremos que podar esses exageros que ele cometia em vida anterior. A vida anterior ele desencarnou, digamos assim, em que situação que ele praticou na vida anterior, que aquilo vai ficar nele como espírito, na sua memória, e que de repente ao retornar nessa próxima vida física, aquilo está latente. Então faz-se necessário que aquele par, digamos assim, os pais, os irmãos que já têm algum conhecimento, não sejam tão pequenos assim, auxiliem na formação moral, na educação desse espírito que está reencarnando. Não esqueçamos, o corpo é de um bebê, de um nenenzinho, mas o espírito é milenário, que nós não temos, de repente, não temos como saber o que ele era em vidas anteriores. Por isso que às vezes, infelizmente, acontecem situações de repulsa, de revolta, de dificuldade do convívio daquele serzinho físico. Ele está, por ter sido um espírito milenário, e de repente com vivências adversas, com dificuldades, com comprometimentos de vidas anteriores. Na relação familiar se encontram espíritos diversos, cada um reencarnado com o propósito de aprender, de reparar erros, de crescer, de evoluir, principalmente de evoluir. Esta é a lei divina, que nós falamos no começo. Fomos criados simples e ignorantes. Ignorante é aquele que não sabe nada. Às vezes a gente usa um termo tão ignorante, de uma maneira depreciativa, mas ignorante é quem não sabe, ignora. Então nós nascemos em espírito, fomos criados simples e ignorantes, e vamos chegar à perfeição. Então tem esse caminho de evolução, é o aprendizado intelectual, mas principalmente o aprendizado, a evolução, o crescimento moral, a perfeição moral.
Então, na família é onde nós vamos encontrar a maior possibilidade, digamos, de fazer isso, desenvolver em nós, auxiliando a desenvolver no outro. O mais forte auxilia o mais fraco. Espíritos há que nascem no meio familiar e que nem sempre são credores da mesma afetividade. A aproximação familiar torna-se uma oportunidade de reunião de almas para a reparação de compromissos desfeitos ou a harmonização de sentimentos rompidos. Então, voltando aqui, dependendo do que nós somos na vida anterior ou em vidas anteriores, nesse momento temos a oportunidade de reencarnar para esse reajuste, aproveitar esta oportunidade. Há também na família espíritos afins, que guardam bons sentimentos uns para com os outros. Para esses é também uma reunião, mas com a finalidade afetiva para fortalecimento dos laços espirituais. Já tem uma harmonia anterior, de vidas passadas. Já tem esta afinidade. Vem aqui para melhorar, cada vez mais crescer esta afinidade. Às vezes os casais não dão certo. Pressupomos que ao assumirem esse casamento, essa união, comprometem-se em dar certo. Vamos casar para dar errado? Não, vamos casar, vamos nos unir para dar certo. Apesar de algumas dificuldades que já se encontram lá no namoro, no noivado, no seu tempo do noivado, hein? Vocês também não são tão novos assim, né? Somos do tempo do noivado, não é? Conheceu, já vai ficar junto, vai morar junto. Não, naquela época era mais seletivo, assim, vamos dizer, né? Então, tu tens um convívio antes disso, antes desta união, efetivamente, vamos assim dizer, do morar junto. Ali pressupõe-se que já dá para ver se tem essa afinidade ou não. E esta afinidade não foi porque trabalhávamos na mesma empresa, a gente se conheceu há 2 anos, a gente se dá bem e tudo vamos morar junto. Não. Se esta afinidade existe, isto vem de vidas anteriores. Então aproveita esta oportunidade e vem aqui para melhorar, para cada vez estar mais em harmonia. Eu conheci a minha prenda é aquela da minha esposa, a minha prenda numa escola agrícola em Viamão, 1980 eu conheci ela. Gente, eu morava em Rio Grande, fui estudar numa escola agrícola de internato lá em Viamão, 300 e tantos quilômetros de distância, 1979, olha o tempo que faz isso. E em 1980 eu a conheci. Namoramos, noivamos, casamos em 1985. Agora, final de semana que vem, fazem 40 anos, graças a Deus. Então, essa afinidade que nós temos nesses 40 anos de casado, mais alguns de namoro e noivado, é um exemplo de que nós tínhamos vivido anteriormente. A gente se dá muito bem, graças a Deus. Então, é o exemplo, não que eu seja exemplo para alguém, por favor, pelo amor de Deus, não é isso. Não é que eu seja exemplo para alguém, mas é o exemplo de uma família, de um casal, de 2 espíritos que se juntaram, que estavam tão longe um do outro, fisicamente, e vivem em harmonia, por 40 anos com casados, com os 2 filhos. E eu saí daqui, fui lá, casamos e voltamos, morava no Rio Grande, moramos em Pelotas, sabe? Ela jamais imaginou que um dia sairia de Viamão, até poderia pensar, mas naquela época isso não era comum de acontecer. Ainda mais conhecer alguém na escola agrícola que morasse tão longe e que fosse casar e ir longe, para longe dos pais, que não era, naquela época não era muito comum, digamos assim, a filha casar e ir para longe da casa dos pais. O filho até acontecia, mas a filha não era tão longe. Tá? E nós vivemos em perfeita harmonia. O que me diz isso para mim? Nós tivemos
vidas anteriores em que nós estávamos em harmonia, casados, pai e filho, sei lá, sabe-se lá em que situação, mas certamente em harmonia, porque nós continuamos assim. Então, este convívio de vidas anteriores proporcionou a que nós tenhamos esta harmonia hoje em dia. Ou seja, esses laços que nós temos estão cada vez se melhorando mais, se firmando. Assim, tem-se na família a oportunidade de novos reencontros com espíritos com os quais já convivemos e com eles iniciarmos relações de afeição. As afinidades de propósitos ou mesmo de compromissos são a combinação da relação familiar. A família, portanto, é o laboratório para as almas, para os espíritos encarnados se aperfeiçoarem. A convivência doméstica é, por expressão, a escola bendita. Na escola a gente aprende, na família a gente aprende. Só que de uma maneira bem mais importante desse convívio familiar. Os pais são os progenitores, os educadores naturais. Não necessariamente aqui a gente está falando em pai natural, tá? Esses pais podem ser adotivos. Os pais são os progenitores, os educadores naturais. Os filhos são os que chegam depois para o convívio, para o aprendizado. Essa relação de aprendizado é de vida dupla, ou seja, de pais para filhos, de filhos para pais. E em uma terceira via, de irmãos para irmãos. Então, o que nós falamos lá anteriormente, né? Se é filho, depois cresce, vira pai, depois vira avô. E aqui também nós temos essa relação de aprendizado. Os filhos aprendem com os pais, mas os pais aprendem com os filhos. Algum tempo atrás, sei lá quantos anos, não muitos, o pai sabia, impunha-se e o filho tinha que submeter. Hoje nós já temos um entendimento melhor de que o pai sabe, mas o filho também sabe, e vamos aprender, vamos fazer essa troca de experiências, porque aquele espírito filho não é menos inteligente, não é menos evoluído moralmente do que o pai, para que o pai se imponha. Hoje as crianças nos ensinam tantas coisas, pela sensibilidade que eles têm. Nós temos que aproveitar isso, nós temos que aproveitar, aprender e praticar esses ensinos que as crianças, que os filhos, que os espíritos mais novos encarnados do que nós têm como experiência. Vamos aproveitar isso. Tudo é aprendizado, nós somos aprendizes do Evangelho. Lembremos de Jesus, um garoto, uma criança, ensinando os doutores da lei no templo de Jerusalém. Claro, o Espírito de Jesus não temos nem comparar com os Espíritos que nós temos, digamos, hoje. E nem comparar Jesus com os doutores da lei na sua moralidade. Mas está aí o exemplo para que a gente saiba que não é porque é criança, que é um corpo mais novo do que o nosso, que não vai nos trazer ensino, que não vai nos trazer experiência. O amor consciente se expande e passa de elemento de compensação para elemento de doação, dos pais para o filho, para elemento de recepção dos filhos para os pais e, de certa forma, para elementos de concorrência entre irmãos. Essa é a escola onde o amor se edifica e se concretiza. Então, a doação, pai para filho. Recepção, filho para pai. Então, o pai doa para que o filho doe para o filho, mas o filho tem que estar apto, pronto para receber isso que esse pai, que esse espírito encarnado há mais tempo tem como experiência, como ensinamento. E também a questão de concorrência é uma palavra meio pesada, mas nós temos entre os pares, entre os irmãos, a oportunidade também não só de aprender dos pais, mas aprender entre si neste
mesmo nível, vamos assim dizer, nesse nível paralelo de irmãos, um ajudando o outro. E que às vezes irmãos gêmeos, nascidos com minutos de diferença, tenham uma diferença tão grande, tanto de intelectualidade quanto de moralidade. Independente de terem sido filhos do mesmo pai e de uma mesma mãe, irmãos gêmeos são diferentes, cada um é um espírito, cada um traz a sua bagagem de vidas anteriores. Nesse novo capítulo familiar, com os filhos, nesse capítulo familiar, tem-se os filhos. Quem são? São espíritos, em sua maioria, já conhecidos, que retornam ao convívio familiar para reajustarem-se com as leis de Deus, por meio do contato com outros espíritos, sejam os pais, sejam os irmãos. São seres individualizados, não descendentes dos pais, que trazem suas histórias, seus compromissos. Aqui nós estamos falando em não descendência espiritual. Os nossos filhos são nossos descendentes carnais, mas os filhos físicos são descendentes dos pais carnais, mas o espírito não é descendente desses mesmos pais. O espírito é criatura, é filho de Deus. O espírito é diferente, a descendência espiritual é diferente da descendência material. Como pode um filho tão diferente de um pai? Fisicamente podem ser semelhantes, pela genética, a ciência nos explica isso. Mas a sua espiritualidade, a sua moralidade tão diferente do pai, por quê? Pelo estágio diferente que esses espíritos estão. O espírito do pai, da mãe, muito diferente do espírito daquele filho. Pais tão inteligentes, tão moralmente evoluídos, e esta criança não aprende nada, uma dificuldade nesse aprendizado, e tão malvado, tão ruim. Por que essa diferença? Porque essa descendência espiritual não tem a ver com os pais. Esse espírito vem da espiritualidade criada por Deus. Então ele vem aqui para aprender, para aproveitar a oportunidade de aprender com esses pais. E esse exemplo que eu citei, esses pais com elevada intelectualidade, com elevada moralidade, vão aproveitar então para instruir, para educar esse filho, esse espírito que tem suas dificuldades devido à sua moralidade. Desculpem, com a garganta ruim. Esse espírito traz então de vida anterior uma moralidade bem inferior ao que esses pais físicos têm. Então essa é a dificuldade desse relacionamento, mas para aprendizado. Então esses espíritos são seres individualizados, não descendentes dos pais moralmente, espiritualmente. Cada um tem sua história, cada um tem os seus compromissos, cada um tem os seus comprometimentos, cada um tem as suas necessidades, os seus resgates de vida anterior. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo, vamos assim dizer, de famílias que talvez já estejam ultrapassados. A família nuclear, que se hierarquiza e tem um viés patrimonialista e paternalista, composta por pai, mãe e filhos. Não necessariamente aqui também filhos naturais, podem ser filhos adotivos. Tá? Mas nós temos essa família nuclear, pela definição que eu encontrei nesse livro, diz o pai, a mãe e os filhos. O pai, a mãe e os filhos. Um paternalismo, em que o homem, digamos assim, quase que é o senhor da família. Ele manda, ele faz, ele decide, sem muita opção de
opção de que os outros possam ter a sua posição, ter as suas escolhas. Isso felizmente está terminando. Infelizmente ainda temos, mas isso aqui está mudando. Temos a família monoparental. É constituída por uma pessoa que se encontra sem companheiro ou companheira, que seja por separação ou mesmo viuvez, mas que habita sob o mesmo teto com os filhos. Isso a gente tem já hoje bem mais caracteristicamente, né? E que nós temos o chefe de família, ou a chefe de família, sem o cônjuge. É uma pessoa só, o adulto, vamos assim dizer, e tem a sua prole, os seus filhos. Isso é chamado monoparental. A família anaparental é aquela formada por parentes, irmãos, tios, sobrinhos, primos, ou mesmo pessoas sem vínculos outros, que convivem sob o mesmo teto, possuindo entre eles afinidades sociais ou necessidades econômicas, ou ainda outro vínculo que os aproxima. Então, necessariamente, a família não precisa ser de sangue físico. Tem aqui a questão dos parentes, que antigamente até acontecia, digamos assim, principalmente aquele pessoal que morava no interior, os filhos vinham para a cidade estudar e trabalhar, e aí então primos, amigos se reuniam em um mesmo núcleo familiar, em uma mesma casa, e tinham ali então uma harmonia independente da sua situação consanguínea ou não. Conviviam sobre o mesmo teto, cada um com as suas necessidades, mas todos trabalhando para o bem coletivo. Tinha algo que os aproximava. Me lembro que é uma família diferente, vamos assim dizer, mas é uma família porque eles têm uma mesma afinidade, eles convivem em harmonia e convivem com a finalidade de um ajudar o outro. Estudam juntos, trabalham às vezes juntos, mas eles têm essa afinidade entre eles. A família reconstituída, também chamada recomposta ou pluriparental, é aquela que se originou de um casamento ou união estável de um casal em que um deles ou ambos tem filhos de relações conjugais anteriores e que passam a formar uma nova família. É a família você, eu, os meus, os seus e os nossos filhos. Então, entre aqueles irmãos, vamos assim dizer, alguns podem ter consanguinidade, outros não. Um do casal tem filhos do primeiro casamento, o outro tem filhos do primeiro casamento. Quando se unem, são irmãos sem consanguinidade, mas estão ali vivendo juntos. E se eventualmente esse casal tem filhos consanguíneos, teremos então os filhos naturais do casal, do par, em consequência, irmão de sangue de um lado ou irmão de sangue do outro lado. Então essa é a família constituída ou recomposta, ou também chamada pluriparental. A família homoafetiva é aquela composta por pessoas do mesmo sexo, seja em regime de casamento ou união estável, com filhos biológicos de uma só ou das duas pessoas separadamente, ou advindos de adoção. Aqui nós temos então a relação homoafetiva, em que o casal, o par, os cônjuges são do mesmo sexo físico, tá? Independente sexo masculino ou sexo feminino, e que tenham filhos de repente de uma relação anterior, naturais, ou então filhos adotivos. Isso, felizmente, hoje em nosso país está previsto legalmente, até pela proteção patrimonial dessas pessoas. Isso é evolução. Imaginemos assim, há 50 anos atrás, posso chutar, não
que eu chamo de gente velha, né? 50 anos, eu tinha 11 anos, mas jamais, eu acho que há 50 anos atrás, nós teríamos uma concepção oficializada pelo Estado, pelo menos no Brasil. Isso é uma coisa bastante nova, tá? Mas natural de acontecer. São espíritos que se unem. Lembremos, o corpo tem sexo, o espírito não tem sexo. Assim como eu hoje estou em um corpo masculino, na vida anterior eu poderia estar em um corpo feminino, ou na próxima vida eu poderia estar em um corpo feminino. O espírito continua o mesmo, com o seu conhecimento, digamos assim, com a sua moralidade, com a sua consciência de cumprir as leis divinas. Assim sendo, o ponto focal na família é desenvolver uma relação saudável entre seus componentes, que inspire a melhoria espiritual e promova a evolução de cada ser. Isto é o ponto focal da família. É a evolução. É a evolução. Melhorar moralmente. Crescer, evoluir moralmente. Na família é o melhor lugar para que isso aconteça. As famílias, com suas configurações, ainda são as escolas naturais, onde os espíritos nelas se encarnam ou delas se aproximam pelas vias de afeto para reparar seus atos anteriores, aprender na convivência e crescer em maturidade, cumprindo assim o determinismo divino, que é a evolução. Lei divina é a evolução do espírito. De uma ou de outra forma, na família, os sentimentos são organizados. Ampliam-se os sentimentos de simpatia, trabalha-se os de simpatia, transformando-os gradativamente em bons sentimentos, até chegarem a ser simpáticos. Então, infelizmente, dependendo de como foram nossas vidas passadas, ao reencarnarmos, nós teremos algumas antipatias naquela família. Talvez irmãos que não se deem bem. Então, nesta família, essa antipatia deve ser transformada em simpatia. Aquela divergência, aquela dificuldade, se melhorar, se adequar a essa questão principal que a gente vem falando desde o começo, a harmonia, a questão do amor entre estes seres que ali estão. O espírito encarna na família certa, com as pessoas certas, no momento certo, segundo prévia programação. Cabe ao espírito reencarnado tão somente praticar as atitudes certas. Então ninguém está numa família por acaso. Para a espiritualidade não existe o acaso, existe toda uma programação. Quando vai reencarnar naquela família, a espiritualidade, eu como espírito, estou lá no plano espiritual, quero reencarnar. Mas eu quero reencarnar naquela família porque a sensibilidade lá no plano espiritual é diferente do que nós aqui encarnamos. Estou no plano espiritual, quero reencarnar, mas eu quero reencarnar na família da Célia, porque a gente teve uma divergência em vidas anteriores. Aí a espiritualidade vai ver se essa possibilidade vai ser positiva ou não. Se nesse primeiro momento, este pedido, ele tem condições de acontecer para o bem de ambos. Então existe uma prévia programação, preparação. Então, eu vou reencarnar na família da Célia como filho ou como irmão dela, por escolha minha, mas com a autorização, digamos assim, da espiritualidade. Porque não adianta eu vir para cá para me acertar com ela e me estragar cada vez mais, o comprometimento vai ser maior. E a espiritualidade, por ser mais evoluída,
Os espíritos organizam isso, por serem mais evoluídos do que eu, eles sabem se eu tenho condições de suportar aquela prova, de conviver com a Célia como irmãos durante 30, 40, 50, 60 anos, se isso vai ser harmonioso ou não. Então, o espírito reencarna na família certa, com as pessoas certas e no momento certo. Não existe o acaso na espiritualidade, principalmente para essa questão do reencarne na família. Vamos reencarnar, faz-se necessário, mas esse reencarne ele tem que ter harmonia. Não pode, ninguém reencarna para passar trabalho, para passar dificuldade, para perder, vamos assim dizer. Nós estamos reencarnando para ganhar, para crescer, para evoluir. Entendendo o propósito de se estar em família, seu conceito ultrapassará os limites consanguíneos, ressaltando os laços de afinidade espiritual. A família se ampliará e passará de famílias unidas pelos laços corporais para famílias unidas pelos laços espirituais. Estes são eternos. O físico se termina, o espiritual permanece, preferencialmente de maneira positiva, construtiva e evolutiva. Pode-se, em suma, dizer que no laboratório doméstico o espírito desenvolve a capacidade de amar com mais amplitude, com maior intensidade. Se passa inicialmente mais tempo no lar do que no trabalho, do que no centro espírita, do que no jogo de futebol, com os amigos ou com as amigas do café no final da tarde. Se vive muito mais tempo na família. Assim, se desenvolvendo, o espírito encarnado abarcará a sociedade, que se transformará em família universal, transcendendo desse modo os laços consanguíneos que lhe limitam o sentido mais amplo da vida, que é amar sem distinção. Amar a todos, independente se é nosso parente físico, sanguíneo ou não. Chegando para o final, já que a Célia passou o tema de evangelho lá, não podia deixar um pedacinho para trás. Né? Antes disso aqui, entenderam tudo? Tem alguma pergunta? Vanilza, hoje não teve desenhozinho, viste? Não teve fotografias, não teve ilustrações. Não teve figurinha. É que nós fazemos o estudo da Joana, e aí quando eu faço as apresentações, eu sempre boto bastante figurinha, assim, que fica de repente mais fácil para o entendimento, né? Que eu acho que não vai ficar, que as pessoas não vão entender, que nem eu falei lendo, né? De repente uma figurinha atrai mais, né? Atrai mais. Pessoal, vocês entenderam assim o que eu trouxe com relação à família? Tem alguma pergunta, por favor? Se não vou ficar 90 minutos falando. Por favor, senhora. O senhor falou nos espíritos simpáticos, e geralmente mais ou menos os irmãos podem ter aquele aprendizado de se conhecer e se evoluir. Desculpa, aqueles espíritos simpáticos? Os espíritos simpáticos que o senhor falou. O que eu quero perguntar assim, o papel da mãe e do pai, que lá já foi planejado lá em cima, é de orientar e desenvolver aquele espírito que será futuramente seu filho, né? Por que na prática, na minha vivência de trabalho e como pessoal, profissional, eu percebo que geralmente há muito conflito entre filha e mãe? O que o senhor pode falar sobre isso, né, nesse papel da família, da vivência dentro desse tema aí? Não é que pode ser solucionado isso? Que geralmente mais é da filha para a mãe. Meu Deus do céu, não sei se eu saberia responder dessa maneira, mas é uma coisa que nós podemos... Porque eu vi que está encaixado ali, entende? Sim. E eu fiquei pensando, veio assim na minha cabeça, e aí veio fatos que ocorreram assim profissionalmente, vários casos, e isso é uma coisa que me angustiou e me angustia às vezes, porque a gente não tem como ajudar a pessoa a se entender e entender a mãe. E às vezes a gente vê que uma mãe que sacrifica trabalhando, noite sem sono quando é bebezinho, depois maior para dar estudo,
entende? E a filha nada. Só quer exigir. Acho que o mundo até está à disposição dela. Mas isso ocorre entre mãe e filha. Mas a filha é de parte da filha para a mãe. Lógico que hoje em dia está muito mãe matando filho, entende? Mas não é nesse sentido. Eu quero falar assim, no dia a dia eu percebo que existe há muito tempo, filhas, e não é criança ou adolescente, é mulher adulta entre 30 e 40 anos. Chega a competir. Eu vi um caso de uma filha dizer, tudo que tu tens é meu, tu me roubasse o meu dinheiro. Isso eu estava pensando, será que foi noutra vida passada que de repente ela tirou o dinheiro da filha com outra relação, sei lá o que for, entende? Porque é uma coisa que eu tento pensar e não me explica. E eu vejo que é muito angustiante, é uma vida sofrida, e às vezes morrem. E eu cheguei a ver um caso que a filha, depois na hora do caixão, se fosse embora, bandida, não sei o que, me deixasses, e agora o que eu vou fazer? Eu espero. Então eu fico assim, como é que que não é simpático ou é simpático, por que acontece isso? Dentro desse seu tema, né? Eu achei que encaixava. É que assim, ó, a palavrinha-chave, digamos assim, para essa divergência é o egoísmo, tanto que falou-se várias vezes sobre isso. Lembremos de que o espírito não tem sexo. E tem, de repente, essa divergência mãe-filha, que, por exemplo, não tem tanto quanto pai-filho, essa diversidade. Tem mais, posso dizer, mais mãe-filho do que pai-filho. Lembremos disso. Em vidas anteriores, o que eles eram? Ou esses espíritos, o que eles eram? A gente viu aqui, a gente tem consciência disso, de que a gente reencarna para resgatar dívidas. E uma maneira de se resgatar essas dívidas não é através do egoísmo. Esse aprendizado que inicialmente a mãe passa para a filha tem que ser aceito pela filha, tem que ter a humildade de entender isso. Não é questão de submissão. Não, porque a mãe falou, pronto é. Mas tem que se ter uma dosagem de como é que essa filha, vamos assim dizer, vai reagir a esse posicionamento da mãe. Mas eu lhe digo, ou melhor, eu não sei lhe dizer por que a mãe com a filha, mas é certamente por resgate de vida anterior e que faltou humildade, talvez de ambas as partes, ou faltou um pouco mais de humildade, um pouco menos de egoísmo entre essas partes, porque se elas ali estão nesse ciclo familiar, pode ter certeza, porque a espiritualidade permitiu. E claro, lá houve um acordo, vamos assim dizer. Até pode-se dizer desta filha que reencarnou depois da mãe, que pediu para reencarnar como filha da mãe, filha daquela mãe, sabe? Então, houve o acordo na espiritualidade, só que quando reencarna, esquece desse acordo que houve. E aí, então, o que acontece? Rebrotam aquelas divergências que estão na consciência, que não ficam tão apagadas assim, e rebrotam isso e acaba trazendo esta divergência, essa dificuldade, esse difícil relacionamento de mãe para filha. Não sei se teria alguma coisa a ver, de repente, olha como a sociedade, a espiritualidade nos traz bem mais mulheres, mães. Talvez a mãe dê mais atenção ao filho do que à filha. Talvez a mãe cobre mais da filha do que do filho. E talvez isso provoque na filha algum tipo de revolta. Não respondam. Mas vocês, mulheres, tinham mais afinidade com a mãe ou com o pai? Vocês, mulheres, tinham mais divergência com a mãe ou com o pai? O sexo não quer dizer nada.
Mas o Espírito então traz de vidas anteriores algumas coisas que podem rebrotar, vamos dizer assim, brotar, que está latente e que a gente veio aqui para acertar, mas infelizmente não consegue. É provocado em situações que extrapolam, para isso está superando a minha qualidade, a minha condição de suportar isso. Está difícil, não está dando. Não sei se ajudei. Célia, por favor, me ajuda. Alguém da área da psicologia que possa nos ajudar? Vamos Eu não trocar sou da ideia. psicologia, mas sou da família. Na verdade, a família é esse grande laboratório, que a gente sabe o que é, né, Ignácio? E a gente vem numa mesma família, ninguém tem a parceiro. Mas tem os espíritos que são afins a nós, tem espíritos que não são afins. Então a gente vem nessa família para se reajustar. E muitas vezes a gente não consegue se reajustar com essa lei divina. Então, mas mesmo assim que a gente não consiga se reajustar, se a gente já conseguir encaminhar para a próxima vida, vir juntos e melhor, já está tudo certo. A gente não, muitas vezes, como a gente fica embotado pelo sentido da matéria, a gente não entende certas coisas. Mas é isso, a gente não consegue vencer aquela dificuldade, mas a gente veio para vencer, mas não consegue, e está tudo bem. Quer dizer, a família não é aquela propaganda de margarina que está tudo bem, que está tudo feliz. Não, não é isso. A família, a gente tem os percalços, os encontros, os desencontros, e na lei de Deus está tudo certo. A gente vai ter o tempo de se reajustar. Assim, ó, somos aprendizes. Fala, Rosa. Além de ser um cadinho de depuração à família, quem veio antes sabe o que vai cobrar, o que vai ter de tarefa, o que vai ter de missão, porque não é estanque nada, né? Vem tudo programado. Então quem já sabia que ia pegar aquele pacote de problema e que ia ter que usar de muito amor, de muita resignação para tentar alicerçar uma elevação daquele espírito também. E esse pacote foi escolhido, não caiu de paraquedas. É tudo acordado. É acordado. Hoje, nem sempre aqueles que vêm primeiro têm condições de vencer essa dificuldade. Não é porque vieram primeiro. Tem que ter flexibilidade de ambas as partes. Não é só. Não é só. Nada é instante, né, na lei de Deus. Tudo tem flexibilidade. Senhora, não sei se ajudei alguma coisa. Temos 20 minutos, eu tenho mais umas 4 ou 5 slides para passar. Pode ser? Qual o papel do Evangelho no lar na defesa da família? A reunião em casa, em torno das propostas de Jesus Cristo e da doutrina espírita, deve servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Orar em família, estudar a doutrina espírita com os afetos, trocando ideias com naturalidade, revestem-se de imensa importância pelo fato de se levar Jesus simbolicamente à intimidade do lar. Durante uns poucos minutos, ainda que seja uma vez por semana, vale a pena criar ensejo em reunir a família, no mundo em que já não se encontra tempo para reuni-la, sequer para fazer as reflexões em conjunto ou para conversar. Pós-pandemia, então, meu Deus do céu, isso aqui... Dessa maneira, não se deve menosprezar esse exercício psíquico da oração, da reflexão nobre em redor da vida, na busca da melhor sintonia com o grande provedor, nessa hora complexa e turva pela qual passa a humanidade. Então, aqui as fontes, os livros que eu busquei isso: Experiência à Luz do Lar do Evangelho, de Maria Antoniette Compre, Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, e Família, Vida e Paz, de diversos autores. Queridas, queridos, de minha parte era isso, nós ainda temos 17 minutos. Sério. Conversemos, troquemos experiências. Se eu puder ajudar ou atrapalhar. Não, atrapalhar não. Apareceu a figurinha. Apareceu a figurinha, né? Pessoal, assim, alguém tem alguma pergunta?
que o que ela falou atualmente tem muita influência das mídias sociais, do empoderamento interpretado de maneira errada, né? Que os adolescentes hoje, eles estão querendo ser adultos, né? Por influência das mídias sociais, onde a gente vê muitos influencers instigando, né, ao adolescente já alçar voos mais altos, né? Não importando a questão moral ou não, né? Eu acho que isso tem muita influência. Não sei tanto sobre os meninos ou as meninas, mulheres, que acabam se conflitando com mães, pais, né? Eu acho que tem que achar, né? Porque é um achismo, não tem que determinar que seja assim. Realmente o senhor tem razão. E até porque, convenhamos, que nem eu falei no início, né? Os espíritos que estão vindo, eles estão mais evoluídos. Tem uma outra visão, uma outra mentalidade. Que de repente entra em conflito com aqueles mais tradicionais, né? Não sei. Na verdade, as mídias, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como tirar isso da adolescência, das crianças com uma certa idade, não tem como tirar, faz parte da nossa vida. A importância de limitar esse tempo e de supervisionar o que o nosso filho está acessando, né? E as crianças, realmente, elas vêm mais inteligentes, mas não quer dizer que elas veem melhor moralmente. A intelectualidade A intelectualidade está lá em cima, mas a moralidade, eles vêm pedindo um freio, gente. E se não der o freio, vai ter problema na educação dessa criança. Entendeu? E a gente é responsável por isso. Está lá no Evangelho. A gente se ocupa mais em cuidar das árvores do nosso jardim, cortar um brotinho aqui, um ali para não nascer errado, do que observar os nossos filhos desde pequenos as más tendências e ir cortando essas más tendências. Isso é uma observação que se faz, como se faz com a planta. E até, se me permitem assim, né? Não digo por experiência própria, mas que a gente vê nas convivências com relação ao que a senhora fala da mãe para a filha, que de repente a mãe protege mais o filho em casa e até depois, quando o filho casa, que sai de casa, coitado do meu filho, a mãe continua protegendo o filho, e se a filha casa e sai de casa, a filha se vira. Tanto que eu costumo dizer, né? Se fala de sogra. A diversidade que existe. A diversidade existe mais entre a sogra e a nora do que a sogra e o genro. Tem os dois filhos? Casal? Um casal. Por quê? Porque a mãe não se deu conta que o filho cresceu e vai ver a vida dele. Então, a gente, quanto sogra, precisa ter esse olhar e não se meter na vida do filho. Ele é adulto. Aquelas das senhoras que têm noras e genros. O relacionamento de vocês com a nora pode ter alguma atribulação. O relacionamento das senhoras com o genro, talvez não. Ou vocês, como esposas, o relacionamento de vocês com a sogra de vocês é diferente do relacionamento de vocês, do filho, do esposo de vocês, com a mãe de vocês. Sabe? Essa dificuldade, não sei qual é a palavra, essa divergência, sogra, nora é maior do que sogra, genro. O genro é casado com a minha filha, né? Tá tudo bem? Tá tudo Essa bem, bandida eu peguei meu filho, não lava os cuecas. Manda ele lavar louça, faz isso, tá aqui, não vai fazer. Chega ao ponto de dizerem, filho da minha filha, netos são. Filhos da minha nora serão ou não? Tu vê, né? Tu vê. Mas acontece que existe um porquê aí da transgeracionalidade.
A gente sabe que a criança nasce da barriga da mulher. Se uma mulher tiver uma filha, é uma filha. Se ela tiver a casar essa filha e o homem que chega para a família, é um filho que ela adquire. Não existe uma concorrência. Quando ela casa um filho, surge a competição e concorrência. Porque o filho saiu da barriga dela. E inconsciente, isso é Eterno. a recém que está melhorando. É eterno, ela é dona daquele homem, ela não é dona do marido. Embora ela esteja Ana Marina, ela é dona do filho. Porque ele saiu da barriga dela. É inconsciente isso. E aí acontece o seguinte, surge a competição e a concorrência com a outra mulher que quer tirar o homem dela. Hoje as mulheres, até a psicologia está avançando, a psiquiatria, etc., até no aspecto jurídico, está se percebendo isso, a coisa sutil, que é invisível, né? Até se aplica na prática da psicologia e da psiquiatria, isso aí, para as pessoas perceberem que ninguém é dono de ninguém. Mas que existe essa transgeracionalidade, que a mulher, por ter tido um filho da barriga dela, ele é o eterno homem dela, ela é dona. Então, quando entra a nora é a senhora da família. E ela não quer deixar ser a dona da família. Então, começa aquela competição. E o filho, inconscientemente, também é um pouquinho culpado. Se deixa proteger. Porque ele quer a comida da mamãe. Fizesse arroz, mas a minha mãe não faz arroz assim. E por aí vai. Então, é o ser bem sutil que existe. Os filhos são os dois, nem a mãe que saiu da barriga, seja filho ou filho, não são. Mas a Bíblia nem não é necessário que seja assim. Lógico que não é, Não é mas necessário. até agora foi agora as pessoas estão de pensando. algumas pessoas, não é? Nem pode, nem pode. Não é necessário que assim seja, né? Não. Porque a gente está aqui, está evoluindo. E para que a gente está dentro da casa espírita aprendendo? Para evoluir. Para evoluir. Então a nossa nora também precisa fazer parte da nossa família. Sim, E também precisa é uma filha, acolher, porque é uma filha. É uma filha. Não é? A minha nora, eu saio daqui de Pelotas e vou lá e faço 15, 20 dias na casa dela. A minha nora também é uma filha para mim. Por que eu fico? Somos super Porque a amigas. gente tem afinidade, a gente também, se não tiver. Mas é uma mentalidade arcaica, tem gente que a recém está melhorando. Queridos, era isso? Mais alguma coisa? Agradecer.